Sobram uns 10 minutos. Oi, esperando vocês aqui. Como é que vocês estão, segundo ano? Estão nos aguardando, né? Então, olha só, vozes verbais, nossa aula 47.2. Vamos lá, direto na tela, nós temos aqui o que é voz ativa. Aí você vai. As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, na voz ativa, o sujeito vai praticar a ação. Olha os exemplos. O aluno faz a lição. Quem faz a lição? O aluno. Então, aqui você vê que o sujeito é agente, porque ele pratica a ação, ele age. Zé carregou uma cruz. Quem carregou uma cruz? Zé. Então, o Zé que praticou essa ação de carregar a cruz. E a passiva analítica? O que dá pra gente encontrar por aqui? Uma cruz foi carregada por Zé. Certo? E a passiva pronominal, ó, pronominal já sabe que vai vir com o pronome ser. Carregou-se uma cruz. Que da voz passiva pronominal dá para transformar na passiva analítica. Uma cruz foi carregada. Olha só que interessante. Vamos lá. Voz reflexiva, segundo ano. O sujeito da oração pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, a voz reflexiva ela é formada por um verbo, mais um pronome reflexivo que vocês já conhecem, me, te, se, nos, vos e se. Então, aqui, ó, Lúcia pintou-se, Marco levantou-se, Vera arrumou-se para a festa reflexiva. Cumprimentaram-se e abraçaram-se com alegria e emoção. Ó, os convidados se cumprimentaram. Amam-se como irmãos. Os dois pretendentes insultaram-se. Então, aqui nós temos a voz reflexiva, que também pode ser recíproca. Por que será, amadinho? Reciprocidade. Essa palavra, ela vai ficar aí martelando na cabeça de vocês. Reciprocidade. E aí eu vou lembrar da voz reflexiva. Eu dou, mas eu também recebo. Isso é ser recíproco, não é assim? Então, voz reflexiva, você faz, você sofre, você executa a ação. Ao mesmo tempo. Tempo. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco, as atividades. Até lá. Olá, Amadinho, tirando dúvidas na área, a resolução da atividade de sala. Aguardando vocês, a nossa primeira questão. Vamos lá. Vamos. O que nós temos aqui? Transpondo, vamos começar assim. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Então, obtém-se a forma verbal. Letra A, guiava-se. B, ia guiando. C, guiavam. D, eram guiados. E, foram guiados. E aí? Olha bem. Voz passiva, aqui, hein? Guiava. Então, veja aí a forma, a gente já deu um macete, só você observar a forma verbal, o tempo verbal. Guiava, tá em que tempo? Então, vamos lá. E ele quer o quê? Na passiva, na voz passiva. Vai ter que transformar para voz passiva. Na passiva, eu tenho um verbo, mais outro no, tem uma aí que já vai, ó. Direto, vai. Então, A, B, C, D, O, E. E. Olha aqui, ó. D de dado? D de dado. Aqui nós temos os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Certinho? Acertaram? Fácil. Começamos parabéns. bem. Vamos para a segunda. Ao transpor para a voz passiva, a oração permitem a assinatura de contratos e o pagamento de impostos. A forma verbal correspondente será...
Exatamente. Olha lá. Ó, Amadinho, aqui tá dizendo o terceiro parágrafo, que a gente não colocou o texto, tá? Somente o fragmento. É da Fundação Carlos Chagas, mas aqui já tá a partezinha. É só você analisar, Interessada. ó. Permitem a assinatura de contrato e o pagamento de imposto. Então tá aí. Qual é? Permitem. Já tô dando a dica, porque tá em que tempo verbal? Letra A, são permitidas? C, será permitida? C, são permitidos? D, é permitido? Ou E, serão permitidos? e aí? A, B, C, D ou E, você acertou, porque você marcou a letra. Vamos ver? C de casa. Ó, são permitidos. Assinatura de contrato e pagamento de impostos são permitidos. Por que não permitida? Porque tá falando de pagamentos e contratos, tá? Aí porque surge aquela dúvida. Ai, mas aqui tem dois são. Já sei que essa é uma, ou vai ser A ou vai ser a C. Mas só que você vai procurando logo o sujeito lá da oração, tá certo? Aí a questão da concordância, que tá chegando o dia de nós trabalharmos. Ser outro encontro. Concordância. Para vocês. E a nossa terceira questão, vamos ver quem acertou essa daqui. Observe o enunciado de uma campanha publicitária. Então ele traz assim pra gente: todos os anos, milhares de toneladas de plástico são descartadas incorretamente. Pequenas atitudes podem mudar esse cenário. A escolha da voz verbal no primeiro período tem como principal efeito de sentido... Letra A, generalizar o agente da ação, ampliando o impacto da informação. B, estabelecer uma sequência narrativa com foco temporal. C, indicar uma ordem ou instrução explícita ao público. D, reforçar a ideia de certeza absoluta sobre o futuro. Ou a letra E, responsabilizar diretamente o leitor pela ação descrita. E aí? Então, qual é a forma verbal? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra A, que é generalizar o agente da ação, ampliando o impacto da informação. Certinho? Ó, vamos para a próxima aqui para vocês. Nós temos na quarta questão o seguinte: se a frase "como as palavras são usadas" fosse redigida com o verbo na voz passiva sintética, deveria assumir a forma. Letra A, como se usava as palavras. B, como se usarão as palavras. C, como foram usadas as palavras. D, como se usa as palavras. E, como se usam as palavras. Qual é a alternativa? Aí você vai observar aí a questão, né, da voz passiva sintética. A sintética é qual, Amadinho? Como que é a sintética? Aquela que vem com o quê? Com o quê? Com pronome, né? Como se usam as palavras, certinho? Olha só, como são usadas. Olha o som aí, tá no presente. Por isso que ficou a letra E, certinho? Agora, vamos para o nosso Decolando para o Futuro. O que traz aqui pra gente o nosso Decolando? Traz uma questão do Enem, para você se familiarizar. Então, vejam, tem uma imagem, você vai fazer ali a sua análise, a fúria da natureza. Você desconfiava, pesquisas comprovam, as catástrofes estão mais frequentes e violentas. Agora a ciência tenta prever onde e como elas atacarão. Saiba quais são os maiores perigos e por que o Brasil é um dos países mais ameaçados. Então, no processo de criação da capa de uma revista, é a parte importante não só destacar o tema principal da edição, mas também captar a atenção do leitor, como essa capa sobre os desastres naturais. Desperta-se o interesse do leitor ao se apresentar uma ilustração com impacto visual e uma parte verbal que agrega ao texto um caráter. Então, aqui você da fonte super interessante
e um texto adaptado, 2011. Vamos lá, na letra A. Fantasioso, pois se cria a expectativa de uma matéria jornalística com a natureza protagonizando ações espetaculares no futuro. B. Institucional, pois se cria a expectativa da apresentação de conselhos e orientações para a precaução contra os desastres naturais. A letra C. Alarmista, pois se reforça a imagem da natureza como um agressor e o inimigo temido pela sua avassaladora força de destruição. D. Místico, pois se cria uma imagem do espaço brasileiro como ameaçado por uma natureza descontrolada em meio a um cenário apocalíptico. E a letra E, ela traz assim pra gente, intimista, pois se reforça a imagem de uma publicação organizada em torno das impressões e crenças do leitor, preocupado com os desastres naturais. Então, você pode, já ler aqui as alternativas, observe bem, tá? Cada parte, você desconfiava. As pesquisas comprovam, as catástrofes estão mais frequentes e violentas. Agora, a ciência tenta prever onde e como elas atacarão. Saiba quais são os perigos, porque o Brasil é um dos países mais ameaçadores. Então, você vai analisando, é do Enem de 2017, para ver uma imagem, Alessandra, que você já vai, Traz toda uma reflexão pra gente. E uma análise, você vai analisar o todo. Exato. Então, amadinho, A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui a letra C, Alarmista. Pois se reforça a imagem da natureza como um agressor. Olha, viu lá, E o inimigo temido pela sua avassaladora força de destruição. Fechamos, Eita, pessoal. Fechamos as atividades. Acertaram todas? Muito bem, então deu certo, né? E o nosso clube de leitura, falando sobre o nosso cortiço de Aloysio Azevedo, na nossa unidade 2, que traz o que pra gente? Olha, o cortiço, ele pertence ao grupo dos romances artísticos e é uma de suas maiores obras, de Aloysio Azevedo, Nele se vê a constante preocupação com as questões sociais, a crítica ao capitalismo selvagem, ao conservadorismo e ao clero e também a valorização dos instintos naturais, tá? Curte isso. Curte isso. E não mais deixa para aqui para hora. vocês, Aqui agora, vocês prestaram atenção que hoje nós estamos com avatares, Exatamente, As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Cada detalhe que você observa, então dali pode surgir uma grande ideia. Às vezes passa assim, ninguém nem percebe, mas são dos pequenos detalhes que você começa ali uma construção, Exatamente. E grandes ideias podem surgir, não é isso, exatamente, igual assim, na aula de hoje, começou assim, vozes verbais. Aí você, voz, quer dizer que o verbo tem voz? Como assim, vozes, Quando fala vozes, vamos falar, o que dá, o que nós vamos encontrar nessas vozes verbais. E agora, ao final da aula, você percebeu quanta informação? E aí você também deve ter percebido que não é algo novo, é algo que você já viu. Nós sempre falamos da bagagem, aquilo que você já traz ao longo da sua vida escolar. E só aguardando, armazenando no HD e depois, opa! É agora que eu vou usar. Agora eu vou ativar aqui, Exatamente. Vou ativar. Opa, já estudei os verbos, as formas verbais, os tempos verbais, as formas nominais. Então, vozes verbais tem algo lá que dá para naquela caixinha que eu vou abrir. E aí eu passo a compreender o que é uma voz verbal. Vou lembrar ali do quem executa, quem recebe, quem executa e recebe ao mesmo tempo, ali em tempo real. É você que vai colocar em prática as suas vozes verbais. Aí vem a questão lá quando chega dos tipos de sujeito, quando fica lá no indeterminado e no sujeito com pronome, que tem um pronome apassivador. Agora já tirou. Eu acho que agora essa dúvida foi sanada. E você vai sempre lembrar, tem o ser. Qual é a representatividade do ser dentro da minha oração? Dentro do meu exemplo? Como que ele vai aparecer? E aí você lembra também das terminações. Fala em particípio. Você já esqueceu? Não. Você vai lembrar da terminação o quê?
ido, ado. Então é sempre uma junção, pessoal. E você vai colocando ali ao lado e você não esquece. Quando você precisar produzir, você vai lembrar quem vai executar a ação, eu tenho uma voz, mas se eu só vou receber a ação, eu tenho outra denominação, e aí você vai embora. Exatamente. Tranquilo? Foram tantas temáticas que a gente já trabalhou. Só hoje aqui dá para envolver várias. Quantas Né? nós trabalhamos na aula de hoje? Pronominal, Sim. os tipos de sujeito, predicação verbal, tudo isso aqui. Os oblíquos, né? Até as conjunções. Também entraram. Foi trabalhado, né? Então, amadinho, nós só temos aqui a agradecer a companhia de vocês, professores presenciais, que são os nossos parceiros. Nossos parceiros diretos aqui. Sem vocês, tem como acontecer a nossa aula? Não, porque nós falamos assim, vamos fazer a leitura juntos. Todo mundo, nós aqui, vocês aí. E o processo, ele vai acontecendo. Certinho? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.